Queridos, hoje nós vamos concluir a série Como Ouvir a Voz de Deus. Começamos 2 quartas-feiras atrás e esta noite então nós queremos encerrar esse tempo com o tema Reconhecendo a Voz de Deus. Reconhecendo a Voz de Deus. Vou pedir que você abra a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Vocês devem lembrar, se vocês ouviram as outras palavras, que nós tratamos aqui, que é uma realidade que Deus fala conosco. E uma das formas que Deus fala é pondo impressões claras na nossa mente. Mas afinal de contas, como é que eu sei que essa impressão foi posta por Ele ou se foi posta por outra pessoa? Em algum momento você já se pegou conversando com você mesmo? Eu já, comigo mesmo, né? Como diz o ditado popular, cá com os meus botões, né? É um diálogo que você faz com você mesmo, tá? E eu quero dizer para você, viu, gente? Em alguns momentos eu gosto desse diálogo, né? Que você faz com você mesmo. Às vezes você descobre algumas coisas que você não tinha descoberto ainda a seu respeito, tá? E tem uma coisa, queridos, que tem ficado muito claro para mim. É que é muito fácil confundir aquilo que é meu desejo com aquilo que é vontade de Deus. Rapaz, quando essa vontade de Deus, então ela vem na direção de algo que é meu desejo, aí isso cai como uma luva, né? Mas quando não é aquilo que eu desejo, eu começo a questionar, será que isso é... Mas quando bate com o que eu quero, com o meu desejo, então nós somos tendenciosos a achar, não, isso é a voz de Deus, é Deus que está falando. Quando é na exortação, às vezes a gente começa a questionar, rapaz, será que é Deus? Será que é de Deus essa voz, né? Então uma coisa interessante é que nós podemos ler coisas e elas são postas em nossa mente de forma muito incisiva às vezes, e nós pensamos ser isso a voz de Deus, ou ser isso que Deus está falando conosco. Já aconteceu, gente, de você estar abrindo uma revista qualquer, uma revista dessas de circulação nacional, talvez você aqui seja assinante de uma delas, tá? E de repente alguma coisa tem ali naquela revista que bate com um desejo que você tem, e você olha assim, mesmo olhando para a revista, diz, rapaz, será que Deus está falando comigo através desse negócio? Cuidado com isso, tá? Primeiro, quem escreveu ali, provavelmente, foi alguém que não tem nenhum relacionamento com Deus. Escreveu para uma nação inteira, e agora com o advento, agora não, há muito tempo já com o advento da internet, escreveu para o mundo inteiro. E de repente você vê uma frase ali que combina com o desejo do seu coração, e você começa a pensar, será que é Deus que está falando comigo? Então eu estou querendo dizer para você como é importante você saber se essa voz é realmente a voz de Deus para você, se é realmente aquilo que Deus tem para você. E essa noite então, queridos, eu quero, depois de ler 1 João 4:1, convidar você a examinar alguns passos que nós vamos apresentar esta noite aqui, para que você possa então compreender, entender, ou ter a convicção de que aquilo realmente provém de Deus. Bíblia aberta, 1 João 4:1, versão NVI, diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo.
Eu quero convidar você, se está com sua Bíblia aberta aí, você marcar aí, examine os Espíritos. Queridos, eu acho que nós não vivemos um tempo na história mais necessário de examinar os Espíritos do que esse tempo em que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que temos que aprender a distinguir claramente a voz de Deus. Nós temos que descobrir se realmente ela vem de Deus ou não. Ou se é simplesmente a minha vontade ou a vontade do outro para que isso aconteça. E como eu disse ainda há pouco, então eu quero convidar você a examinar algumas maneiras de testar essa impressão que vem na sua mente, se ela é ou se não é a voz de Deus. E é lógico que isso, não vou dizer aqui para você que é uma garantia que você, a partir de hoje, você vai discernir 100% aquilo que é a voz de Deus, aquilo que não é a voz de Deus, mas com certeza elas servirão como um filtro e um bom filtro para que você então possa ouvir e saber se realmente é ou não é a voz de Deus, tá bom? Primeira coisa que nós precisamos ter muito cuidado é saber se essa ideia concorda com a palavra de Deus. Nós temos dito isso aqui, eu já disse isso em sermões, o pastor Márcio já disse isso aqui também, mas é interessante avaliarmos se essa ideia, que ideia? A ideia que está na sua frente, aquilo que você leu, aquilo que você viu, ou aquilo que você sentiu, se realmente concorda com a palavra de Deus. Porque, gente, Deus nunca contradiz a palavra revelada dele, amém? Nunca contradiz. A palavra revelada dele na Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e ela então não se contradiz. Então Lucas vai dizer, no capítulo 21, versículo 33, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras o quê? Jamais passarão, porque ela é a verdade. Se ela é a verdade, queridos, Deus nunca vai dizer a você para violar ou para fazer algo contrário àquilo que está na Bíblia, aquilo que Ele deixou registrado para nós, aquilo que Ele quis revelar para nós, os teus filhos. Deus nunca dirá a você para ignorar ou desobedecer a qualquer coisa que está escrita na Bíblia, não. Ela é a palavra de Deus, ela é o manual para a nossa vida. Disse isso nas 2 semanas que passaram, estou repetindo agora. E Deus não vai mandar, não vai lhe dar uma impressão que seja diferente daquilo que está na sua palavra. Quero aproveitar para chamar a atenção de uma coisa para vocês aqui. Já está disponível na internet o programa da Receita Federal para você fazer a sua declaração do imposto de renda. Ok? E como nós, tanto eu como o pastor Márcio, né, temos alertado, né, nessa área, tem outras áreas que o pastor Edson fala também, mas nessa área nós temos alertado aqui ano após ano. Cuidado, gente, cuidado com isso. Tá? Se vai fazer sua declaração de imposto de renda, então faça a sua declaração de imposto de renda. Não faça a declaração de imposto de renda que o seu vizinho sugere para você, que o seu amigo que não é crente sugere para você. Por que você paga tanto imposto? Você já paga todo mês, tu paga, agora vai pagar mais, dê um jeitinho, arranja um recibo, põe aí no lugar. Não faz isso, não faz isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos orienta claramente que nós devemos pagar os nossos impostos. Claramente. Há 3 anos atrás, 3 anos e meio, ou já mais uns 4 anos, nós tínhamos um negócio aqui em Natal. No primeiro momento eu e o Eli, nós éramos sócios, que era um auto center, um serviço de automotivos que nós tínhamos ali. E foi assim, um tempo que a gente foi avaliando, E quando a gente viu que o negócio era inviável, que a gente não estava nem suportando pagar os impostos, nós vendemos. Nós conhecemos algumas pessoas que mantêm, mas mantêm sem pagar imposto, mantêm, e por aí vai, um monte de coisa. Então a Bíblia nos orienta claramente, isso é apenas um detalhe que eu quis frisar aqui, aproveitando esse tempo de declaração de imposto de renda, para que você não sinta-se tentado a querer
burlar algo que é lei no seu país, onde você vive, que a Bíblia nos orienta a respeitar as leis humanas e a autoridade humana. Portanto, se a Bíblia traz claramente esse assunto, quando apresenta, por exemplo, a moeda para Jesus e pergunta de quem é, né? A esfinge que está cunhada lá na moeda, ele perguntou, e a pessoa diz, é de César? Ele diz, então dê a César o que é de César, tá? Ou seja, então pague os impostos ali. Então, se a Bíblia diz isso, querido, nunca uma impressão que está batendo na sua mente, ou um conselho de qualquer pessoa, seja ela o que for, que diga, olha, sonega imposto, nunca isso vai ser palavra de Deus para você, nunca, porque ele não contradiz aquilo que está na sua palavra, ok? Então, precisa ver se essa ideia concorda com a palavra de Deus. Em nenhum momento, por exemplo, a Bíblia nos orienta a deixar a nossa esposa e as esposas deixar os seus maridos. Em nenhum momento, pelo contrário, tá? A Bíblia vai estar sempre nos orientando a manter essa relação, a sermos fiéis um para com o outro. E mesmo quando essa fidelidade for quebrada, a Bíblia nos orienta que deve haver perdão e que esse casamento deve ser mantido. Então, se alguém chega para você e dá um conselho, ou escuta alguém falar alguma coisa e diz, isso é Deus que está falando para mim, para eu me separar da minha esposa, ou para eu me separar da minha esposa, essa palavra não é de Deus, saiba disso, essa palavra procede do maligno, porque Deus não se contradiz, amém? Primeiro ponto então, checa se isso bate com o que está na palavra revelada que Ele deixou para nós, os seus filhos. Segunda coisa, essa ideia me torna mais parecido com Jesus. Preste atenção, queridos. Paulo escrevendo em Romanos 12, versículos 1 e 2, Paulo nos exorta a não tomarmos a forma do mundo, a não se amoldar ao padrão desse mundo. Paulo chama essa atenção para que a gente não tome a forma daquilo que está aí fora, mas a forma que nós devemos tomar é a forma de Jesus de Nazaré. Então a segunda coisa para você examinar é se essa ideia que vem à sua mente, ou que lhe apresenta, se ela faz com que você se torne mais parecido com Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz, seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Queridos, porque Jesus, Ele é o padrão através do qual nós devemos então medir tudo o que nós fazemos. O pastor Ribamar, que hoje mora em Macaíba, o pastor que celebrou meu casamento e que também celebrou as minhas bodas de prata aqui há 2 anos atrás, eu lembro demais. Eu jovem, recém-convertido, né, começando a namorar a Nilza, eu ia muito lá na segunda igreja, lá em Mossoró, onde ele pastoreava. E o pastor tinha uma prole bem significativa, né? Vários filhos, tá? E às vezes ele chegava, o menino estava naquela, como diz lá no interior, estava arengando com o outro, estava naquela briga entre eles, né? Aí ele chegava assim e dizia, peraí, eu só quero fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus estivesse no lugar de um de vocês, ele estava agindo como você está agora? Ele fazia isso constantemente comigo. Opa! Né? E aí a turma dava aquela freada, aquela brecada, tá? Então, essa ideia que vem à sua mente, essa impressão que surge, ou algo que ele apresenta, isso torna você realmente mais parecido com Jesus? Queridos, Deus deixa muito claro na sua palavra que o nosso alvo, ou melhor, eu vou corrigir isso, que o alvo dele para a nossa vida é que nós nos tornemos parecidos com o seu Filho Jesus. Não no sentido de ser Deus, né? Embora alguns agora estejam se arvorando a isso, mas não é nesse sentido, mas no sentido do caráter, no sentido da humildade, no sentido de um coração perdoador, de alguém que evite se contradizer. A Bíblia nos chama a isso. Quando Paulo diz, sede meus imitadores como assim eu sou de Cristo,
quando Deus diz sede santo, porque eu, Senhor, sou santo, Ele está chamando eu e você, Ele está nos chamando a ter uma vida mais parecida com a vida de Jesus. Logo, queridos, se essa ideia, esta impressão, quem sabe se esse sonho que você teve, quem sabe qualquer outra coisa que tenha vindo à sua mente, você precisa examinar se isso realmente vai torná-lo ou torná-la mais parecido com o Senhor Jesus. Se assim não for, descarte-o, ou descarte completamente essa ideia, essa impressão. Uma terceira situação que eu quero colocar é a seguinte: a minha família cristã, essa família aqui, a minha família igreja, ela confirma essa ideia, ela aprova essa ideia como sendo uma ideia da parte de Deus. Por que eu estou falando de família cristã, de família igreja? Porque às vezes na nossa família carnal tem alguém que não conhece o Senhor, tem alguém que não tem os valores do reino, tem alguém que não sabe realmente aquilo que a Bíblia orienta, que a Bíblia nos ensina, e logo eu não posso ter um balizamento por essa pessoa. Mas aqui não. Aqui eu olho para vocês, vejo meus irmãos aqui adorando o Senhor, buscando o mesmo Deus que eu creio, lendo a mesma palavra que eu leio, pregando, anunciando o mesmo Deus que eu anuncio. Então, nós precisamos saber se esta família igreja confirma essa ideia. Por exemplo, quando você se torna crente, seguidor de Jesus, você conheceu o Senhor, você não recebe apenas um novo relacionamento com Deus, não. Você ganha um monte de relacionamentos com pessoas que compartilham da mesma fé que você. Quando eu aceitei Jesus, eu fui congregado numa igreja que tinha 30 e poucas pessoas, talvez 40 pessoas, tá? Que eram pessoas até então, na grande maioria, estranhas para mim. Mas é impressionante como o relacionamento desenvolvido com aquelas pessoas foram muito mais significativos do que os relacionamentos que eu tinha tido anteriormente. E essas pessoas então passaram a ser a minha família cristã. E esta família cristã nós chamamos de igreja aqui na terra, família de Deus, da qual um dia eu me tornei membro e você se tornou membro dessa família. Ora, se eu olho para a família carnal, e se eu tenho uma boa harmonia com essa família, quando eu vou fazer um negócio na minha vida, eu procuro eles para ver se são concordes com isso, assim também deve ser nas coisas do reino de Deus. Chega para mim algo que não está bem claro na minha mente, eu não tenho convicção que se aquilo é de Deus, tá? Eu preciso ter a humildade de procurar meu colega, pastor Márcio, meu colega de pastorado, Elisafá, e expor para ele e perguntar: o que é que vocês acham disso? Ah, só que os pastores, não. Eu posso procurar o meu irmão Joel, a minha irmã Lídia, eu posso procurar a Glaí, o evangelista, a Túlio, e dizer: meu irmão, vem cá, o que é que você acha com isso? Eu só estou um exemplo claro disso. A semana passada, eu tinha uma situação meio complicada, essa situação não me envolvia, mas eu fui convidado a ajudar num processo, tá? Em que eu não tinha muita convicção do que fazer. E como era uma área, por exemplo, que uma irmã e um irmão aqui da igreja conheciam também, foi o que eu fiz. Liguei para a irmã e digo: minha irmã, olha, está acontecendo isso, o que é que você acha? Eu devo agir dessa forma? Ou é melhor eu fazer? E ouvi a palavra dela acerca daquilo. Procurei o irmão também, pus a situação, digo: o que é que você acha? Eu devo fazer isso, tá? Nada me comprometia, mas eu queria saber de que forma eu poderia ajudar mais naquela situação.
Uma das irmãs está aqui, a Túlia, eu falei com ela, tá? E falei com um outro irmão que não está aqui, está viajando, está de férias, e pedi essa orientação para ele também, e eles me deram orientação, eu fui lá e foi muito tranquilo. Então nós precisamos, em muitos momentos em que nós temos dúvidas se aquilo contribui ou não para o reino de Deus, se aquilo é realmente Deus querendo que eu faça, Deus querendo que eu haja, tá? De ouvir se esta família, a igreja, concorda com isso, se confirma aquela situação. Essa mesma Bíblia, lá em Provérbios, vai dizer que os sábios buscam conselhos, mas os tolos não buscam. Os tolos não buscam. Tá? E a semana passada, eu fui convidado por um casal maduro, um casal experiente, vivido, tá? Que eu não tenho ainda a experiência deles, mas queriam ouvir o que é que eu dizia acerca de uma situação que eles estavam enfrentando. Gente, como aquilo foi assim, muita responsabilidade para mim, e como aquilo foi ao mesmo tempo assim bom, eu olhar para alguém com a estrada mais longa do que a minha, uma caminhada maior do que a minha, tá? Olhar para mim e dizer, o que é que você acha disso, pastor? Eu devo caminhar por aqui, eu devo caminhar por aqui. E aí foi bom o tempo, conversamos bastante, e eu creio que a solução que surgiu foi a melhor possível. Então a gente precisa saber se esta família, igreja, e essa família, gente, não é às vezes 50 ou 100 não. Às vezes só eu aqui, só somos nós três, tá? Porque a igreja quem é? Isso aqui? Não, cada um de nós. Cada um de nós. Então, cada um de nós somos realmente parte desta família. Então, a igreja confirma isso, se confirma, então, mais um filtro aí para você crer que realmente aquela voz é a voz de Deus. O quarto ponto é algo assim que eu quero dizer que ao mesmo tempo tem uma carga de subjetividade, porque é difícil de medir, e por outro lado, a palavra traz algo de forma objetiva para que a gente possa fazer um contraponto. É exatamente se aquela ideia ela é consistente, se ela bate com a maneira como Deus me fez, com a maneira como Deus me criou. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, ele diz, porque somos criação de quem? De Deus, realizada em quem? Em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ora, de repente, gente, a ideia que vem para você, ou aquilo que você viu, é algo que não tem nada a ver com alguém que é criação de Deus. É algo que não tem nada a ver com quem realiza boas obras. É algo que não tem nada a ver com o Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário. É algo totalmente divergente, sem ser o filme, é algo totalmente divergente da forma como Deus me criou. Eu vou introduzir aqui um assunto que você diz, ih, rapaz, eu já vi muita gente pregar, muita gente dizer isso, mas eu preciso dizer isso para você essa noite. Antes que você nascesse, Deus planejou sua vida. Salmo 139 vai dizer que a nossa substância informe, ou seja, eu não era ainda um embrião, não era, tá? Mas Deus já nos conhecia. Que coisa fantástica. Se Ele nos conhecia, então Ele já tinha planejado, André, planejado tudo, estava no esquema por Ele. Ele fez você com um propósito divino, especial. Ele não pôs você aqui na terra para você viver apenas alguns anos, comer alguns quilos de alimentos, outros
comer um pouco mais. Conhecer alguém, namorar, casar e depois morrer. Não. Tem muito mais coisa que Deus, pela qual Deus criou você, uma razão especial. E esta razão, querido, é um propósito que Deus fez, ou que Deus tem para você, que Ele criou, que Ele formou. Só para você ter uma ideia. Esta cadeira, por exemplo. Essa cadeira, ela não foi criada por Deus, evidentemente. Não. Alguém projetou, alguém desenhou, alguém pensou nela, mas não pensou apenas na cadeira. Pensou em quem ia usar essa cadeira. E tentou achar um formato, de certa forma, anatômico, para que a pessoa ficasse o mais confortável possível nesta cadeira. Se eu pôr esta cadeira, queridos, do lado desse gasofilácio. Ô Isaac, vem aqui, Isaac, por favor. Quero fazer uma pergunta para você. Isso é um perigo, gente. Isaac, isso aqui foi feito para sentar? Hein? Não. O que é que foi feito para sentar? Cadeira. Essa aqui? É claro, lógico. Você pode rir da minha cara agora. Pastor, que é isso? Isaac, muito obrigado. Só queria ouvir você respondendo isso. Você é o cara, viu? O gasofilácio, ele cumpre um propósito e um papel diferente da cadeira. Não tem nada a ver com sentar na parte de lá, mas sim sentar na cadeira, nisso que foi criado, porque cadeiras foram feitas, são desenhadas para nós sentarmos nela, ao contrário que o gasofilácio não é feito para que sentemos neles. Assim Deus nos criou com um propósito de adorá-lo, de viver para agradá-lo, de viver para honrá-lo, para ser alguém disposto a ser seu discípulo, a servi-lo, alguém disposto a ir, a cumprir o seu ide, a cumprir o seu mandado de anunciar o evangelho do seu Filho Jesus em todo o tempo, até os confins da terra. Você é criado com esse propósito. A maneira como você foi feito revela o propósito. E você foi feito um ser inteligente, um ser emocional, um ser que tem um coração que arde pelas almas perdidas, que quando vê alguém falando que há uma nação onde nunca ouviram falar de Jesus, você treme, você sente desejo, você quer ir. Quando você não pode ir, você quer ofertar, você quer contribuir. Quando falta o dinheiro, você tem 2 joelhos e você dobra esses joelhos e ora e intercede, porque você tem esse propósito especial pelo qual Deus criou você. Portanto, queridos, se aquilo que vem à sua mente, se aquilo que falou ao seu coração não é consistente com esse propósito de Deus, descarte. Essa ideia não provém de Deus. Não provém de Deus. Pastor, como é isso? Vamos lá. Agora, vamos para o lado prático da coisa. Você tem um sonho no coração de visitar uma comunidade. Vou pegar aqui os ribeirinhos da Amazônia. Você sempre viu, o pessoal da Junta de Missões Nacionais mostrar o barco missionário. Nós passamos já filme aqui mostrando o barco missionário, tá? E aí você pode então se inscrever, participar de uma caravana, passar 15 dias ali, rio abaixo ou rio acima, que eu não sei para que lado é para baixo nem para cima, tá? Pregando o evangelho, compartilhando Jesus com pessoas que nunca. Mas você sabe que para você fazer uma viagem dessa, você tem que contabilizar. Bom, eu tenho que ir para Manaus de avião, então eu tenho que pagar a passagem aérea, tá? Eu tenho que ter o traslado lá do aeroporto até o local onde fica o barco, tá? Eu preciso de alimentação, tá? Vamos pensar aqui. Eu preciso levantar aqui aproximadamente R$3.000 para eu fazer uma viagem dessa.
É meu sonho de viagem. Não precisa nem ir a Cuba, assim como Túlio ali já foram, ou para outros lugares, tá? Não, mas R$ 3.000 é o dinheiro para fazer essa viagem missionária. Tudo bem, você está lá. E aí no mês seguinte, né? Você vai para a sua conta bancária, você olha e diz, eu não acredito. Está lá. 3.000. Puxa vida, você chegou no seu trabalho e disse, olha, teve uma participação nos lucros da empresa aí, foi creditado o dinheiro ontem. Realmente o que está lá na conta é seu. Opa, então eu posso gastar. Se é meu, eu posso gastar. Animou-se todo. E aí você começa a pensar aquela viagem, você começa a pensar nas pessoas que vão ouvir você falar do Evangelho, né? Você começa a ter aquilo, e aquilo começa a arder no seu coração, e de repente, tá? Tu está folheando a revista, tá? Aí abriu aqui, caiu na propaganda assim, olha, recebemos seu carro da troca de outro pelo preço de avaliação da FIP. Tá? Aí você começa a fazer as contas e diz, puxa vida, é exatamente os 3.000 que eu recebia mais. Rapaz, será que eu abri essa revista e esse negócio é de Deus? É para eu trocar meu carro? Será que é Deus falando com... Primeiro, gente, ali está falando para milhões de pessoas, tá? Então aqui não foi escrito para você. Tira essa onda da sua cabeça, de que se Deus quer falar com você, Ele vai falar para 200 milhões de pessoas, como é aqui o caso do Brasil, ok? Tá? E aí você começa a ver, peraí, mas eu sempre tive um sonho, e esse sonho era para eu ir às comunidades ribeirinhas, e agora eu tenho o dinheiro para ir, mas não vou porque eu tenho que trocar esse carro aqui. Gente, nessa hora, o filtro é, o que é? É isso ou é isso? Que bate com a forma que Deus me criou, com o propósito que Deus me criou. E aí você tem mais um filtro para você tomar essa decisão. Eu disse... Domingo, 2 casais foram almoçar conosco, e lá num determinado momento nós ficamos conversando, e eu disse para um dos casais o seguinte, eu digo, olha, eu tenho colegas, e Túlio sabe muito bem do que eu estou falando, eu tenho colegas de trabalho da Caixa, que têm o mesmo tempo de banco que eu, vão completar 30 anos, 28 anos de banco. Trabalho na maior instituição financeira que fomenta o crédito imobiliário do país e não tem uma casa para morar. Já vi alguns com 2 carros zero, sem ter uma casa para morar. E eu disse para aquele casal, eu estava querendo aproveitar aquele momento para ensiná-los. Eles são recém-casados. E eu disse para eles, hoje eu tenho essa casa aqui, porque teve um tempo, e aí Manel sabe muito bem disso, em que durante 9 anos e meio, quase completava os 10, se não fosse minha coluna, tinha completado os 10. O meu transporte aqui em Natal era uma Rural 66, que rodava com óleo diesel, que me trazia economia, tá? E nunca me envergonhei de absolutamente nada. Teve mais. Teve um período que eu precisei fazer uma pintura dela, eu passei quase um ano, 9 meses, uma gestação, andando numa Kombi do irmão Eli chamada Abençoada, e era mais pintada assim do lado, tá? Abençoada, tá? E eu lembro que quando sobrava um dinheirinho, que eu tinha que ir para um restaurante aqui com a Nilza, eu ia na Abençoada sem nenhum problema. Sem nenhum problema, tá? E aí, queridos, eu estou dizendo isso só porque eu fiz essa ponte da questão entre você escolher, às vezes, trocar um carro porque achar que é Deus falando com você, e suprimir um desejo, que muitas vezes é um desejo desde que você conheceu Jesus, de você fazer algo para a obra dele, para o reino dele.
Então, veja se aquilo é consistente com a maneira como Deus lhe fez, como Deus lhe criou. Vamos avançar um pouquinho mais, que eu quero terminar no tempo. E eu quero convidar você a examinar se aquilo que está vindo, se apresentando para você, traz convicção ao invés de condenação. Gente, quanta gente, pastor Márcio e Anilson, o casal aqui, quantas vezes vocês já ouviram, num tempo de aconselhamento, alguém dizer assim: puxa vida, eu pensei que isso seria bênção para nós, mas foi uma desgraça. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, pastor, se eu soubesse que isso ia causar a desgraça que causou, eu teria tido uma atitude diferente. Por exemplo, eu falei domingo à noite aqui, que se alguém tivesse com dificuldade de trabalhar o seu orçamento, se alguém tivesse com dificuldade de planejar as suas contas, nos procurasse, tá? Que nós iríamos indicar algumas pessoas aqui da igreja que poderiam ajudar, tá? Então, ontem cedo eu recebo e-mail: pastor, preciso de uma pessoa para me ajudar nessa área, porque o meu orçamento está bagunçado. Alguém que reconheceu a dificuldade que tinha e está indo ao lugar certo, pedindo ajuda a quem pode realmente ajudar. Vocês já ouviram o testemunho do pastor Márcio aqui? Algumas vezes ele falando sobre isso, que durante anos ele foi escravo dos juros do cheque especial, até que alguém sentou com ele, orientou, ele seguiu as orientações, mesmo que eclesiasticamente falando, o outro que era para seguir as orientações dele, mas não, nessa hora, ele viu que naquele assunto, a competência estava do outro lado, ele se submete então e aprende com o outro. Gente, essa é uma lição que todos nós precisamos praticar, carregar. Então, veja só, a ideia que está vindo traz convicção ao invés de condenação, porque, gente, convicção na Bíblia, na palavra de Deus, vem de Deus. Se o pastor Sócrates ouvir essa mensagem há algum tempo, agora eu estou entendendo porque que você botou o nome da editora de convicção, pastor, porque vem de Deus. Ok? Então, mas condenação, gente, não vem de Deus. Condenação vem do diabo. Tá? Por isso que quando você peca, quando nós pecamos, tá? Pode ser o pecado que for. Quando a gente olha para Deus, Deus nos perdoa e traz alívio. Mas se a gente não olhar para Deus, é condenação braba e é condenação da parte de Satanás. O bicho não alivia, não tem jeito, tá? Ele vai fundo. Então, gente, convicção, ela sempre aponta um caminho para a mudança. Enquanto condenação traz peso na consciência, faz você se sentir mal, faz você sentir que você não é digno de participar daquilo, de vencer aquilo, de lutar para ser alguém diferente, tá? Quem é que a Bíblia diz que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Deus trazendo convicção para nós, pelo seu Espírito, então ele nos convence daquilo que é errado e nos faz então enxergar o grande amor de Deus e nos faz enxergar o que Cristo fez por nós. Já Satanás é exatamente o contrário. É o que está lá em João 10, o quê? 9. O ladrão vem só para quê? Roubar, matar e destruir. Aí no 10, aquele que traz convicção ao invés de condenação, diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, meu irmão, olha aqui. Se isso que está vindo aí na sua mente, você está lendo, você está enxergando, eu estou repetindo isso várias vezes para você fixar. Se isso traz convicção ao invés de condenação, você tem um outro filtro importante para você poder entender que isso é a voz de Deus, que isso é a voz do Senhor falando ao seu coração. E eu quero concluir essa noite falando de uma coisa
que é muito conhecida como paz de espírito. Só que aqui eu quero antes abrir um parênteses. Que parênteses é isso? É que muitas decisões na história do povo de Deus foram tomadas em momentos que não haviam paz, ok? Algumas decisões foram tomadas em momentos que não havia paz. Estava no meio da luta, estava no meio daquela batalha tremenda, tá? E levantava-se um homem de Deus, então, e abraçava aquela causa e ia em frente, tá? Mas a Bíblia, como ela não se contradiz, e ela não diz ao contrário disso, por isso não se contradiz, é lógico, é evidente, tá? Em 1 Coríntios 14:33 diz: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Deus, ele não é Deus da desordem, ele é Deus de paz. Ele é o Senhor da paz. João 14:27, Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. A paz de Deus é diferente da paz que o mundo propõe para o homem. A paz que o mundo propõe para o homem, ela é efêmera, é passageira, ela não dura absolutamente nada, mas a paz de Deus, ela é permanente. Por isso ele nos chama, nos convoca a viver em paz. Portanto, se você se sente confuso diante da ideia, eu quero dizer para você que essa confusão, ela não procede de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Ela não procede de Deus. Talvez essa confusão esteja vindo de você mesmo. Talvez os seus valores estejam diferentes dos valores do Senhor, e isso provoca então essa confusão, isso provoca essa questão, esse questionamento todo dentro de você. Se você se sente pressionado, talvez carregado demais, ou sobrecarregado, ou empurrado a tomar uma decisão difícil, uma grande decisão na vida, e você está bastante, então, pressionado para tomar, tenha calma nisso. Pense bem, questione. Esta não é a maneira como Deus trabalha. Olhe para mim, eu quero dizer uma coisa muito séria. Embora aqui, eu sei que hoje tem poucos jovens nessa fase aí de namoro, que estão pensando em casar, tá? Mas essa é uma das decisões mais importantes, quiçá a mais importante da vida de um homem. Escolher com quem ele vai viver o restante da sua vida, e também a mulher escolher aquele com quem ele vai viver o restante da sua vida. Então, essa decisão, ela não pode ser tomada no meio da dúvida. Essa decisão, ela não deve ser tomada debaixo de pressão, tá? Só temos adultos aqui, ou quase todos, tá? Essa decisão não pode ser tomada pelo jovem ou pela jovem. Porque pisamos na bola, aconteceu algo, e por causa disso, então, eu tenho... Não. Isso é uma questão de responsabilidade. Isso é uma questão que os dois precisam, à luz da palavra de Deus, evitarem esse avançar, ok? Mas o que eu quero dizer é que a decisão para o casamento, ela não deve ser tomada em cima disso. A decisão para o casamento deve ser tomada naquilo que a Bíblia diz para o homem e que a Bíblia diz para a mulher. E em cima dessa decisão essa que leva você a ver claramente, realizar isso que você agora com convicção sabe que é de Deus. Eu espero não estar sendo mal entendido quando eu trouxe essa questão aqui. Eu não estou apoiando hora nenhuma, tá? Uma questão de relacionamento sexual antes do casamento. Nunca. A Bíblia diz, tanto para o homem, para a mulher, que para se preservarem, tá? Ok? Fornicação está fora dos planos de Deus. Então,
O homem e a mulher namoram-se, mas o conhecer-se intimamente. Há uma recomendação da palavra de Deus, que é então para depois do casamento. Tá bom? Finalizo dizendo que se você está pressionado por qualquer situação, ou estressado, essa pressão, esse estresse, ele também não vem de Deus. Não vem, gente. Estresse é causado por mim mesmo, ou quando abro brecha pelo inimigo, que aproveita a situação para então piorar tudo isso. Tá? Mas, por exemplo, vamos lá. Vou voltar à questão financeira agora, que essa é mais fácil de compreender do que a outra que eu tratei. Eu gastei mais esse mês do que podia. E surge uma conta que eu não tinha como atrasar. E aí, eu quebro outro princípio bíblico. Vou atrás de uma agiota e tomo dinheiro emprestado. Chegou o próximo mês, o salário não dava nem para pagar minhas contas direito, quanto mais agora para pagar as contas e mais do que eu tomei emprestado. Aí não dá. E o cara começa a me cobrar. E aí eu começo a ficar estressado. Esse estresse vem de Deus? Claro que não, gente. Esse estresse veio por uma decisão errada que eu tomei. E aí, gente, essa decisão, quando ela não é tratada, quando ela não procura ser resolvida, tu abre uma brecha para que o inimigo, se valendo dessa brecha, piore ainda mais a situação. Por quê? Como diz João 10:9, o propósito dele é roubar, matar e destruir. Portanto, queridos, que vocês possam aplicar esses filtros quando surgir aquela ideia, quando vier aquele pensamento, ou quando você ler isso em algum lugar, para que você possa então, para que isso possa ajudar você a compreender se essa voz é ou não é a voz de Deus. Que Ele nos abençoe e que a gente possa caminhar cada vez mais fazendo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém.